Eu te saúdo com a paz do Senhor. O que é integridade? Você sabe? E como se portar aí na sociedade com integridade? Esta é a lição número 13 da classe de jovens, protegendo-se com integridade na sociedade. Para esta aula, os louvores sugeridos, 160, 442 e 621. Fique aqui comigo que você entenderá um pouco mais sobre a questão da integridade. Eu também te darei as respostas da hora da revisão. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. Provérbios capítulo 28, versículo 12. Triunfar. Quando o justo triunfa, já observou quando, por exemplo, um atleta ele chega em primeiro lugar com todos os seus méritos, com todas as suas disciplinas, né? Ele fez tudo o que tinha que fazer. O que acontece? As pessoas, ele chega lá triunfante, as pessoas se alegram com ele. Mas se porventura ele chegou lá de uma forma não muito com integridade, o que as pessoas dizem? Mas da forma que essa pessoa conseguiu, eu também conseguiria, porque ele entrou nessa questão aí, ele fez isso, ele fez aquilo, então para ele foi fácil, porque ele trapaceou. É claro que aqui é mais uma ideia de governo. Estou dando um exemplo aqui do atleta, mas na verdade aqui é uma questão mais de governo. Então veja que o governo, quando uma pessoa honesta, justa, se é que existe algum no governo, né, está no governo, o que acontece? As pessoas melhoram a sua vida, né? As pessoas prosperam. Mas quando os ímpios sobem, né? Ou seja, quando os ímpios são aqueles que estão no poder, aí o negócio fica estreito. Os homens o que fazem? Se escondem. Por quê? Porque tem medo da repreensão. E a repreensão aqui no caso não é nem a repreensão, é uma perseguição. Por quê? Porque não será de acordo com a lei, será uma coisa completamente uma ditadura, né? Vamos falar aqui o ponto aqui prático, é uma ditadura. Então você não pode isso e você não pode aquilo. O governo te impede de fazer um monte de coisa, como é o caso, por exemplo, da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma ditadura. Por que que é uma ditadura? Porque quem está no poder é uma pessoa ímpia. Então o povo se esconde. Olha que o presidente da China, ou melhor, da Coreia do Norte, ele impede as pessoas até mesmo de saírem do país. É por isso que às vezes acontecerá, quando um atleta da Coreia do Norte chega numa Olimpíada, por exemplo, ele não volta mais para o país dele. E as pessoas perguntam, por que que ele nunca mais voltou para a Coreia do Norte? Por que que ele deserdou o país dele? Porque a única chance que ele tem de sair do país é numa Olimpíada, que é a única vez que o governo da permissão de alguém sair do país, ou numa Copa do Mundo, por exemplo, somente em questões esportivas. Por quê? Porque ele é uma pessoa completamente ímpia, é uma pessoa cruel. A crueldade da Coreia do Norte ela é tão profunda, é tão grande, que só para você ter uma ideia do que é uma ditadura, na Coreia do Norte, se você mora na Coreia do Norte e a sua casa começa a pegar fogo, qual é a primeira coisa que você tem que salvar? O retrato do presidente da Coreia do Norte. Você precisa salvar ele, você não pode deixar ele se queimar. Por quê? Porque se você se deixar ele queimar e alguém, alguma autoridade, alguma polícia ver, bal, você já era. Por quê? Porque aquilo ali é uma ditadura. Até o corte de cabelo na Coreia do Norte é o governo que manda. Imagina, você não pode fazer aquele corte que você quiser. Na Coreia do Norte, não. Na Coreia do Norte é o governo que manda. Então aqui vai sempre nos dar essa ideia de governo. Resumo da lição. A sabedoria e a integridade são virtudes do cristão que se manifestam na sociedade. Claro, nós devemos ser íntegros e, claro, essa integridade precisa aparecer na sociedade, né? Introdução. Não vivemos sozinhos, isolados, mas em sociedade. Por isso somos convocados por Deus para agir sábia e integralmente na sociedade em que vivemos. É muito difícil alguém conseguir viver sozinho. É muito difícil. Há algumas pessoas muito raras, né, no mundo que se isolam por alguma razão e tal. Mas nós nascemos para viver o que? Em sociedade. Nós vivemos em sociedade, na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, na própria sociedade. Nós somos uma sociedade, são pessoas vivendo com pessoas. E como que o cristão precisa estar na sociedade? Com sabedoria e integridade. O que é integridade? Integridade é a qualidade de ser íntegro. E íntegro é o que, na verdade? É inteiro.
é por inteiro. E aí você vai se perguntar, como assim? Por exemplo, quando você bebe um refrigerante, aquele refrigerante ele é o quê? Ele é um refrigerante íntegro. Por que ele é íntegro? Porque ele é inteiro. Ele é refrigerante totalmente refrigerante. Agora, se você colocar uma água nele, ele fica adulterado. Então, ele deixa de ser íntegro. Agora, ele é adulterado. Então, é assim que nós devemos ser. Nós devemos ser íntegros. Em qual sentido? Ser cristão até o último fio de cabelo. Assim, tudo em nós demonstra a nossa fé no Senhor Jesus. Nós somos fiéis ao Senhor. E isso aqui é o que? É integridade. Independente do que o mundo está falando, independente do que o mundo está pregando, o que a sociedade está pregando, o que as mídias estão pregando, nós continuamos o quê? Íntegros em Deus. Estamos íntegros no Senhor. Portanto, essa nossa integridade no Senhor, ela precisa ser externada na sociedade. Ou seja, as pessoas olham para nós, observam a nossa forma de andar, a nossa forma de vestir, a nossa forma de falar, a nossa forma de beber, a nossa forma de comer, e já percebe, essa pessoa ela é diferente. Essa pessoa é uma pessoa de Deus. Por quê? A forma com que ela se veste, a forma com que come, a educação com que fala com um e com o outro. É claro que a educação é uma questão mais relativa, né? Nesse sentido, porque não é só o cristão que é educado, né? As pessoas, de modo geral, são educadas. Então, por exemplo, é extremamente fácil, por exemplo, de você ver na rua uma pessoa. Eu vou te dar um traje aqui que é típico de crente. Um homem de calça tergal e camisa polo. Você pode ter certeza, é crente, que dificilmente uma pessoa não cristã vai se vestir assim. Calça tergal, ou seja, calça social, né? Com uma camisa polo. É crente. Com certeza é crente. Sabedoria, prudência e sociedade. Sabedoria e prudência na manutenção da ordem social. O conteúdo de Provérbios 28, 2 ao 12 mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine seus habitantes. Nós vivemos em uma sociedade completamente ímpia, completamente estranha. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, do Japão. O Japão é um país mais íntegro do que o nosso em questões de sociedade. Por quê? Veja aqui o nosso ponto. Justiça e integridade dominem seus habitantes. Sejamos razoáveis. O Brasil é um país extremamente corrupto. E aqui, claro, eu não vou generalizar, mas sabemos que muitas vezes, quando nós estamos numa situação, seja lá qual ela for, se nós pudermos tirar um proveito, nós tiraremos. Eu vou te dar um exemplo mais prático. Digamos que você trabalha numa empresa e você precisa tirar uma xerox, por exemplo. A xerox, talvez uma fotocópia, né? É 50 centavos, R$ 1, por exemplo. Mas o que você faz? Você pega o teu documento, em vez de você ir lá pagar R$ 1, 50 centavos para tirar aquela xerox, o que você faz? Você aproveita a máquina da tua empresa, da empresa que você trabalha, vai lá e tira uma xerox. Isso é o quê? São pequenos gestos assim que demonstram a nossa falta de integridade. Porque é claro que quando você chega, vai fazer isso, você chega para o teu chefe e fala, eu posso tirar uma xerox na empresa aqui? Aí se ele dá autorização, tudo ok. Mas como é que nós agimos de modo geral? Claro, mais uma vez, não é generalizando. Sei que existem exceções. Nós vamos lá e tiramos as xerox e levamos para casa como se não tivesse acontecido nada. Ora, se nós não somos íntegros para tirar uma xerox, imagina que mais que nós iremos ser íntegros. Lembra que Jesus falou? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ora, se eu não estou sendo fiel no pouco, que é só uma xerox, é 50 centavos, R$ 1, imagina como é que vai ser. No Japão é um país mais diferente. Aqui no Brasil, se você achar uma carteira, eu achar uma carteira, se nós acharmos uma carteira cheia de dinheiro, qual é a tendência que nós fazemos? De modo geral, nós pegamos aquele valor, colocamos no nosso bolso, pegamos aqueles cartões de créditos, ou talvez os documentos, e entregamos em algum lugar, numa loteria, por exemplo, ou numa banca de jornal. Para quê? Nós devolvemos o documento. Mas só era documento que tinha lá? Não, também tinha dinheiro. Mas cadê o dinheiro? Ah, eu peguei para mim. Porque eu achei. Então, se eu achei, é meu. Agora, não tem lá um nome de uma pessoa? Não tem o CPF, identidade? Não tem uma forma de você encontrar? Tem. Mas o que nós fazemos? Nós colocamos no bolso. Isso é o quê? Falta de integridade. No Japão é diferente.
No Japão, quando alguém acha uma carteira, eles pegam ou um celular, ou coisa do tipo, eles pegam aquela carteira e enviam para as autoridades. As autoridades enviam para um outro departamento e aquele outro departamento fica com a responsabilidade de devolver aquela carteira. E geralmente aquela carteira vai chegar intacta para a pessoa pelo correio. Olha que integridade. Mas isso é o padrão de toda a sociedade no mundo. Deveria ser o padrão de toda a sociedade do mundo, inclusive aqui no Brasil. É claro que aqui no Brasil também temos muitos bons exemplos de pessoas que encontraram valores e devolveram o valor para quem de direito. Eu sei que existe. Mas, de um modo geral, o brasileiro tem aquela tendência de tirar vantagem em tudo, não é assim? A gente tem aquela tendência, aquela cultura de tirar vantagem em tudo. E isso não é para nós. As pessoas, ainda que queiram tirar vantagem em tudo, você, jovem, você é diferente. Você faz parte do Senhor. Onde você está é como se Jesus estivesse ali, é como se você fosse Cristo. Olha que importante, nós somos embaixadores de Cristo, lembra? Então é importante que nós venhamos ter essa responsabilidade de observar que realmente nós devemos ter prudência na sociedade, e isso também cabe à questão da prudência, é de devolver a quem de direito. Por exemplo, quando você perde um documento, você não gostaria que as pessoas devolvessem a sua carteira com seus documentos e seu dinheiro e seus cartões? Ou talvez o teu celular que está junto? Seria bom? Então, da mesma forma, as pessoas também querem que façamos o mesmo. Não foi isso que Jesus falou? O que quereis que vos faça, façai-vos também. Então, nós também devemos fazer exatamente isso. Ainda que, de repente, você perdeu sua carteira e as pessoas não devolveram, você perdeu o seu dinheiro e as pessoas não devolveram, mas você não. Mesmo assim, mesmo as pessoas não devolvendo o que é seu, você precisa devolver o que é dos outros. Por quê? Porque é o mínimo que nós, salvos na pessoa de Cristo, devemos fazer, é dar exemplo. Quando a injustiça prospera. O contexto mostra que a ausência da sabedoria e da integridade é determinante para que o pobre seja oprimido, vilipendiado e sistematicamente ignorado. Ser pobre não é uma tarefa fácil, não. Ser pobre é algo bem ruim. Mas o que acontece? Por que acontece essa opressão ao pobre? Por causa da ausência da sabedoria e da integridade. Porque se alguém é sábio, vai tratar um pobre da mesma forma que trata um rico. Se essa pessoa tem integridade, se é uma pessoa íntegra, ela vai tratar da mesma forma um rico, ela vai tratar também o pobre. Não era assim exatamente Jó? Jó era um homem rico, era riquíssimo, mas como ele tratava os seus filhos, a sua família no geral e os seus servos, né, os seus empregados, da mesma maneira. É o respeito para com o outro. Por quê? Porque Jó era íntegro, ele tinha integridade, ele tinha sabedoria. Então nós devemos da mesma forma. Nós não devemos que a injustiça prospere. Eu não posso ser, de maneira nenhuma, um servo da injustiça. Eu não posso fazer com que a injustiça continue prosperando. A injustiça chega até a mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que barrar, eu tenho que parar essa injustiça e fazer justiça. Por quê? Porque eu sou do Senhor, você é do Senhor, então nós devemos parar a injustiça. Mas o que nós fazemos muitas vezes? A injustiça chega para nós e nós passamos essa injustiça adiante. Isso não é para nós, isso Deus não está neste negócio. Então muitas vezes o pobre ele é oprimido justamente por isso, porque tem pessoas, e não são poucas, que não têm sabedoria e nem mesmo integridade. Nem em alguns casos também tem a questão da soberba, né? Pessoas soberbas, né? Pessoas ricas, né? Famosos, por exemplo, celebridades de modo geral, não são todos, mas uma boa parte delas é uma coisa diante das câmeras e outra completamente diferente quando as câmeras se apagam. Essas também oprimem o pobre de uma forma veementemente, são pessoas duríssimas com os pobres, humilham o pobre. Por quê? Porque são pessoas ricas, são pessoas soberbas. Então, como ela é uma pessoa soberba, não tem sabedoria e muito menos integridade, o que ela faz? Como é que ela se sente bem? Humilhando o pobre. Ela precisa humilhar alguém para ela se sentir bem, para ela se sentir que ela é alguém, para se sentir forte, né? Vamos assim dizer. Então, vejo que aqui cabe essa questão, essa observação importante. Quando não há compromisso com a lei de Deus. Assim, os versículos 4, 5, 7 e 9 revelam que a recusa de se
perseverar na lei do Senhor gera pessoas cada vez menos comprometidas com as virtudes, com a sabedoria e a integridade. Ora, se as pessoas não querem perseverar na lei do Senhor, não tem a Bíblia como pauta, como regra, o que essa pessoa será? As pessoas terão o quê? Menos compromisso com virtudes. Virtudes essas como a sabedoria e a integridade. Veja, por exemplo, a questão de Jó, né? Jó capítulo 1, versículo 1 nos diz que Jó era reto, era um homem íntegro, ele era inteiro. Ele não tinha... hoje era uma coisa e amanhã é outra. Ele não era bipolar, né? Como as pessoas dizem hoje, né? Não era bipolar, ele era um homem íntegro, ele era inteiro. Independente das circunstâncias, ele era uma pessoa só. Ele era um homem reto antes da provação e continuou reto durante a provação e depois da provação. Ele continuou, por quê? Porque ele era íntegro. Era a identidade dele, era a questão dele. Então aqui cabe a integridade de Jó. Outra coisa interessante também é sobre a sabedoria. O que é sabedoria? Jó também responde esse negócio. Jó capítulo 28, versículo 28 nos diz que o temor ao Senhor é a sabedoria e apartar do mal a inteligência. Então, quer ser sábio? Sim. Tema a Deus. Tenha temor ao Senhor. A pessoa que tem temor ao Senhor ela é uma pessoa sábia. Então, veja que nós temos aqui o contrário de quando uma pessoa não respeita a lei. Aliás, quando a pessoa não respeita a lei de Deus, o que ela não é? Ela não é nem sábia e nem é uma pessoa íntegra. Mas nós estamos juntamente com Jó. É claro, com uma pouquinha diferença, né? Para chegar lá no nível de Jó, a gente precisa orar um pouco mais, né? Mas aqui nós devemos ter o Jó como exemplo, sermos íntegros ao Senhor e também ter a sabedoria que Jó possuía. Apesar que é verdade, quando Deus fez algumas perguntas para Jó, Jó não sabia responder, mas quem iria responder com sabedoria ao Deus da sabedoria? Né? O justo diante dos valores opostos da sociedade, diante das injustiças, ele sabe que a palavra de Deus revela que há um problema no coração do ser humano, que é a fonte de todo mal social que impera no mundo. Logo, a solução não se reduz ao programa social de um governo, como se somente as políticas públicas resolvessem a questão que é do coração. O governo é uma grande farsa, na verdade. Por que eu digo isso? Porque o governo, vai entrar governo e sair governo, nós teremos os mesmos problemas de sempre. Por quê? Porque o governo ele não resolve problemas, o governo cria problemas. E em todas as esferas possíveis. Então, é um erro achar que uma política pública, um plano do governo, vai resolver os problemas. Temos, por exemplo, agora o G20, as questões climáticas e tudo mais. Eu já vou adiantar, isso não resolverá absolutamente nada. Todo problema na Amazônia continuará, lá no Pampa, na Caatinga, no Pantanal, lá na Floresta Taiga, né? Só para lembrar, a Taiga é a maior floresta do mundo, ela é 3 vezes maior do que a floresta amazônica. Vai continuar todos os problemas do clima, vulcões entrando em erupções, as calotas derretendo, tudo, não vai mudar absolutamente nada. Por quê? Porque o G20 é uma grande farsa. As pessoas vão chegar ali, os chefes de Estado, para falar um monte de coisas, vai definir isso ou vai definir aquilo, mas na prática não resolverá. Por quê? Porque é coisa do governo. O governo não tem nenhum interesse de resolver absolutamente nada. Eu vou te dar uma prova prática disso. Por exemplo, o Brasil e o mundo recebem milhões e milhões de dólares para resolver questões. Situações do clima, por exemplo. Você vê alguma coisa resolvida? Não, não vê e nunca verá. Eles não têm interesse em fazer. Então, qual é a grande questão das injustiças? As injustiças é por causa do coração humano. O coração humano ele é injusto. Lembra que Jeremias 17:9 nos diz que o coração ele é o quê? Enganoso. O coração nos engana. Então, quando nós somos enganados, o que nós queremos fazer? Nós queremos muitas vezes nos vingar.
vamos agir com injustiça. Nós não queremos nem saber do resultado. Então, essas questões de injustiças e desigualdades sociais sempre acontecerão. Primeiro, que nunca, jamais espere algo do governo. O governo não te dará nada. Muitas vezes tem aí alguns planos do governo, né, como esse Bolsa Família, entre outros benefícios, mas na verdade o que o governo está fazendo? O governo está dando para a pessoa? Não. Ele está tirando das pessoas, né, com o nome de imposto. Eles pegam a maioria do valor e fica para eles gastarem tudo que eles fazem, né? E eles repassam isso para nós, né, para aquelas pessoas que estão precisando. Então é algo prático assim. Ele tira o teu dinheiro e dá para uma pessoa que não tem. E dá pouco. Para quê? Para aquela pessoa continuar naquela vidinha dela e nunca crescer na vida. O governo tem essa dinâmica. Então, veja que uma política pública ela não resolve. O governo não resolve absolutamente problema nenhum. Ele só cria problemas. Então, não fique você, jovem, achando que o seu voto vai fazer diferença. Não, não vai fazer. Independente de quem você votar, o governo no Brasil e no mundo continuará a mesma coisa. E não adianta pensar, mas lá na Suíça funciona, na Noruega ou na Dinamarca. Alguns países são menos pior, como por exemplo aqui na Argentina, né? Javier Milei está fazendo algumas questões lá interessantes, importantes, mas isso não quer dizer que ele seja um político que vai resolver todos os problemas da Argentina. Não acontecerá. Sempre haverá pessoas puxando para trás. Então a grande questão nossa aqui, por que existe essa desigualdade social? Por causa do coração humano. O coração humano, muitas vezes, ele é perverso, né? Victor Hugo dizia que de todas as coisas criadas por Deus, o coração humano é o que irradia mais luz, ou ai de nós, mais trevas. Então veja que o coração humano ele é enganoso. Então existe muita desigualdade social? Sim, e sempre existirá. Até a questão da desigualdade social, por exemplo, as pessoas falam muito que é impossível no Brasil as pessoas passarem fome, que o Brasil é um grande celeiro. Verdade, o Brasil é um grande celeiro. O Brasil alimenta milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Na verdade é bilhões, né? São 2,5 bilhões, parece, de pessoas no mundo. O Brasil é um grande celeiro, mas por que aqui passa fome? Por causa de um monte de situações que não vai dar para falar aqui, porque senão a aula vai ficar muito extensa e vai ficar um pouco cansativa. Como a gente está falando aqui na questão do governo, é só mesmo para você ter uma noção que não adianta você ficar esperando que o governo vai fazer isso, que o governo não fará. Os governos entram em guerra, em interesses um com o outro e acabou. Aí eles não se importam com as pessoas. Essa falácia de que vamos atender o pobre, ao negro, ao nordestino, isso é balela, isso é conversa. Você vê lá no Nordeste como é que está o Nordeste. O Nordeste está afundando lá na miséria. Por quê? Porque o governo não tem realmente interesse de fazer. Porque se tivesse realmente vontade de fazer, já tinha feito há muitas décadas. Tem obra aí de 1974, 75 que não foram resolvidas. Você acha que o governo não tem dinheiro para fazer? Claro que tem. Só que eles não têm interesse. Diante da corrupção moral. O problema da nossa sociedade não se resume em questões sociais. Há uma dificuldade moral grave em que um longo processo de desconstrução tem sido claramente desenvolvido para desconstruir as famílias e a noção de gênero. Quando vemos essa questão moral, o país é um país que realmente, o Brasil perdeu a moral já faz tempo, né? Não digo de modo geral, não, mas por algumas razões que você vê, às vezes na televisão, novelas, série, e algumas coisas que acontecem em faculdade, por exemplo, lá no MAN, aquela história do MAN de São Paulo, não vou esquecer isso nunca na minha vida. Então veja que são situações que demonstram realmente que o Brasil é uma sociedade completamente imoral. Lá no Maranhão, por exemplo, aquela pessoa, né? Eu não sei como é que se pronuncia o nome, mas teve uma moça que foi fazer uma palestra lá na faculdade do Maranhão, e o que ela fez? Ela mostrou as partes íntimas. Que é isso? Na verdade, me parece que na verdade não é uma mulher, me parece que é um homem que se veste de mulher. Parece que é isso, né? Que chamam de homem trans, né? Mulher trans, né? Mulher trans. Então, o que acontece? Estão fazendo o quê? O que é isso, na verdade? É destruir a noção de gênero. Independente de quem acontece isso, eu vou te dar um exemplo melhor para falar sobre gênero. Quando na sua vida você ouvir uma pessoa que está grávida,
Aí outra pessoa fala assim, já fez a ultrassom que fala, né? Eu não sou muito bom com esse negócio, esses termos aí eu não sou muito bom. E o que que é? É menino ou é menina? Já viu que eles nunca perguntam se é outra coisa? Por quê? Porque só existem dois gêneros. Só existe macho e fêmea. Só existe menino e menina. Não existe outro termo. Mas isso aí é muita questão de os cristãos aí religiosos, né? Esses bíblias aí, fanáticos. É? Então vamos para a ciência. O que que a ciência diz? A ciência diz que existem dois gêneros, XX e XY. Vai lá e reclama com a ciência. Já que você não quer, já que a pessoa não quer aceitar que a Bíblia menciona que só existe macho e fêmea, homem e mulher, vai lá então reclama com a ciência, que a ciência diz a mesma coisa. Então, isso aqui é um ponto, né? A sociedade, de modo geral, quer destruir essa noção de gênero. Outra questão, por exemplo, é a questão de desconstruir as famílias. O que estão dizendo hoje? As pessoas hoje já estão colocando, por exemplo, que odeia a família tradicional. Você odeia a família tradicional? Olha que interessante, a sua família ela é tradicional. Você foi gerado por causa da sua mãe e por causa do seu pai. Então você odeia o seu pai e odeia a sua mãe. A resposta é simples assim. Por quê? Porque hoje já estão falando o quê? De desconstruir a família. Não existe mais pai e mãe. Agora é homem com homem e mulher com mulher. Mas isso não gera filhos. Mas é adotivo. É adotivo. Claro, é a adoção do coração, mas continua nessa questão de desconstruir família. Há situações e situações muito complexas nesse ponto de desconstruir as famílias, porque isso é muito grande o leque. Não é só a questão do gênero, não é só a questão da homossexualidade, é também a questão de desconstruir, de destruir a família no geral, e tanto na questão física, mental, psicológica e espiritual. A sociedade quer, porque quer a todo custo destruir a família. Por quê? Porque é uma sociedade completamente corrupta e imoral. Não tem moral nenhuma. Então são pessoas corruptas. Então elas acabam querendo destruir tudo aquilo que Deus criou. Tocando o mundo das pessoas. Não podemos transformar o mundo, mas podemos ser instrumentos de Deus para transformar o mundo das pessoas. É verdade que nós não conseguimos mudar o mundo. Inclusive, vou até abrir aqui um leque interessante sobre Romanos capítulo 12, versículo 2, que nos diz que não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É bom deixar claro que quando o texto está dizendo isso, não está dizendo para nós transformar o mundo, está dizendo para nós nos transformar. Não é para nós transformar o mundo. Esse texto é para nós nos transformar. Então, nós não conseguimos transformar o mundo inteiro, mas podemos tocar o mundo de alguém. Podemos transformar o mundo de alguém. Como? Com exemplo. Quando uma pessoa, por exemplo, chega para você, está numa situação, ou nem chega para você, você observa que a pessoa está numa dificuldade financeira, por exemplo, o que você faz? Você estende a mão, leva o pão, né? Você leva o pão, leva lá uma cesta básica. A pessoa está precisando do remédio, você vai lá e leva o remédio para a pessoa. A pessoa está precisando de um abraço, você vai lá e abraça essa pessoa. Você percebe que a pessoa está em necessidade, está carente de um abraço. De repente o pai e a mãe abandonou. Uma pessoa foi abandonada na maternidade, então cresce com essa questão da rejeição. Nem meu pai, quer dizer, nem minha mãe me aceitou. Então a pessoa que cresce com essa ideia da rejeição, olha, minha mãe me rejeitou. Aí a gente entra para aquele texto, né, que a Bíblia diz, né? Ainda que a mãe se esqueça do seu filho, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Então, é você que Deus vai usar para essa pessoa sentir Deus, para essa pessoa observar que realmente a pessoa de Deus é diferente. Então você chega e transforma a vida dessa pessoa como? Com um abraço, com uma atenção, conversando com essa pessoa, entendendo os dilemas da pessoa. Então nós podemos transformar a vida de alguém. Nós não podemos transformar o mundo, mas podemos transformar o mundo de alguém. Portanto, tenha no seu coração sempre essa responsabilidade. Eu não tenho a dinâmica de transformar o mundo inteiro, mas o mundo dessa pessoa aqui eu vou transformar, eu vou mudar a vida dessa pessoa. Essa pessoa está passando uma situação difícil, eu não preciso falar isso para ninguém, eu estou vendo a situação, então eu vou lá e só entre eu e ela e vou ajudá-la. E pronto. Você vai transformar a vida dessa pessoa e muitas vezes a pessoa vai conhecer a Cristo
através do seu bom exemplo, e nas mansões celestiais vocês estarão lá. Olha que benção. Quando a sabedoria e a integridade se manifestam externamente. Vale a pena ser íntegro? O texto de Provérbios, nesta lição, nos ensina que a integridade, que é um fruto da sabedoria, é uma virtude que vem de dentro para fora. Aqui eu quero te chamar a atenção para uma questão muito intrigante, muito difícil, delicada, mas que é extremamente transformadora, que é realmente algo que vai demonstrar a sua maturidade. Eu vou te dar um exemplo prático. Veja que aqui a integridade, a sabedoria é uma virtude que vem de dentro para fora, ou seja, vem de você para fora. Você externa essa integridade e essa sua sabedoria. O que eu quero dizer para você? Quando você pega uma laranja, claro, ela é uma laranja. Se você descascar a laranja, ela vai ser uma laranja descascada. Se você cortar ela ao meio, ela será uma laranja cortada ao meio. Se você espremer essa laranja, ela será uma laranja espremida. Você viu que em todas as etapas ela continua sendo laranja? Por quê? Porque é a integridade dela. Independente das circunstâncias, ela continua sendo laranja. Aí, quando você espreme, ela sai o suco dela. Sai o suco de quê? De limão? Não. Suco de morango? Não. Suco de laranja. Por quê? Porque ela é laranja. Então, ela só pode dar o que ela tem. Assim também somos nós. A nossa sabedoria e a nossa integridade vai ser medida à medida que as pessoas nos experimentam, nos descascam, nos cortam, nos espremem, né? Então vai ser de dentro de nós o quê? A nossa integridade. É na dificuldade que vê a integridade. Lembra lá de Jó? Mesmo na dificuldade, foi uma dificuldade extraordinária que Jó passou. Jó foi a pessoa que mais sofreu na Bíblia depois de Cristo. E veja que ele continuou íntegro. Por quê? Porque é a integridade dele, é a essência dele. Então nós devemos ter a mesma essência. Aquilo que eu sou hoje, independente das minhas circunstâncias, eu preciso continuar mesmo nas adversidades. Se eu estou na bonança, eu tenho uma integridade. Se eu estou no deserto, eu tenho que ter a mesma integridade. Por quê? Porque nós só colocamos para fora aquilo que nós realmente somos. Então eu só consigo ter integridade e sabedoria que é de dentro para fora. Então, só nas adversidades que nós vemos. Então, que nós venhamos realmente observar que sim, vale a pena ser íntegro, ainda que você sofra, ainda que as pessoas pisem em cima de você, te descasquem, te exprimam, te cortam no meio, cortem as amizades com você. Independente disso, você continua sendo a mesma pessoa. Por quê? Porque quem perde é elas. Você não precisa ficar se preocupando em questionar as pessoas por que você fez isso ou por que você deixou de fazer aquilo. Você tem que ter maturidade do seguinte: quando o apóstolo Paulo foi picado por uma cobra, ele foi correndo atrás da cobra para perguntar para a cobra por que você me deu uma picada? Ele fez isso? Não. Por quê? Por duas razões. Primeiro, que ele não era louco, né? Perguntar uma cobra, a cobra não vai responder. E segundo, porque naquele contexto ali, ele não precisou fazer nada, porque vai se cumprir nele, pegarão em serpente e não farão mal algum. Então, como a cobra foi lá e picou Paulo, então deixa para lá. Agora, trazendo para nós na realidade da vida, se uma pessoa agiu com você de uma forma como se fosse uma cobra, te deu uma picada, por exemplo, te apunhalou pelas costas, você não tem que ficar indo atrás dessa pessoa. Por que você fez isso comigo? Viva a sua vida. Mostre a sua integridade. Deixa a pessoa para lá. Deixe que a vida vai se encarregar de fazer com ela o que ela fez com você. É claro que existe aquela questão, né, Gálatas 6:7, né, de Deus não se zomba, tudo que eu me plantar, isso também se fará. Mas existem circunstâncias que vai acontecer com você que você não plantou. Você não plantou, mas acontecerá. Por quê? Porque é Deus provando. A mesma história de Jó. Jó, ele passou por uma situação, mas ele não plantou aquela situação. Aquilo aconteceu por um propósito. Então, existe uma questão do seguinte. Por exemplo, muitas vezes você vai ter no seu quintal, por exemplo, alguma coisa que você não plantou, mas está lá, alguém trouxe, um passarinho, talvez um esquilo, ou seja o que for, trouxe e aquilo nasceu lá. No entanto, nasceu. Agora, quando você pega a semente e planta, você
tem ali uma opção de semear o que você quiser, plantar o que você quiser. A colheita sua será obrigatória. Então, se uma pessoa te agiu pelas suas costas, ela está plantando isso. Ela está plantando, ela está fazendo de propósito. Ela tem um propósito de te apunhalar pelas costas. Então, o que acontecerá com ela? Alguém vai apunhalar pelas costas também. Por quê? Porque Deus não se zomba. Agora, no teu caso, é possível que você não plantou, mas nasceu assim mesmo. Por quê? Porque Deus tem um propósito para te ensinar com esse negócio. Então, nós devemos observar que nós somos como uma laranja. Ainda que as pessoas nos exprimam, nos descasquem, nos cortam, nós vamos continuar dando o quê? Suco de laranja, porque é a nossa integridade. Sabedoria, amando os mandamentos de Deus. Na Bíblia, sabedoria só é possível quando a verdade da palavra de Deus se encontra no centro do coração humano. Isso significa dizer que não basta apenas conhecer os mandamentos de Jesus, é preciso amá-los e cumpri-los. Bom, há pessoas que sabem, mas não amam. Há pessoas, há situações e situações. Eu vou te dar um exemplo aqui bem prático. Lá no livro de Lucas, no capítulo 18, versículo 21, um jovem rico fala assim para Jesus: isso aí eu tenho visto desde a minha mocidade. Era mentira? Não, era verdade, ele estava falando a verdade. Realmente ele observava, ele conhecia os mandamentos do Senhor. Só tem um detalhe, ele não cumpria. Por que ele não cumpria os mandamentos do Senhor? Porque ele não amava o Senhor. O que ele amava? Ele amava o dinheiro. Então não adianta somente conhecer os mandamentos. Precisa cumprir os mandamentos. Mas eu só vou cumprir os mandamentos se eu amar o dono do mandamento. Quem é o dono do mandamento? É o Senhor. Se eu não amar o Senhor, eu não vou cumprir os mandamentos. Eu só vou cumprir os mandamentos se eu amar a Deus. Então, quando nós amamos ao Senhor, nós nós não apenas conhecemos os seus mandamentos, mas cumprimos. Temos prazer em cumprir, ser obedientes ao Senhor. Por quê? Porque nós temos amor no nosso coração e nós amamos ao Senhor. Sabedoria e integridade para servir a sociedade. Em Provérbios, o sábio e o íntegro sempre estão dispostos a servir com a sabedoria e a integridade. Assim, a melhor maneira de responder ao mundo é com um serviço baseado no amor. Quando nós somos realmente íntegros, realmente temos integridade no nosso coração, nós somos uma pessoa íntegra, independente das circunstâncias, como que nós servimos a sociedade? Nós servimos com a nossa sabedoria e com a nossa integridade. O que é sabedoria? Eu vou te lembrar. Sabedoria não é você saber alguma coisa. É você aplicar o que você sabe no momento oportuno, no momento certo. Então, quando você sabe alguma coisa e você aplica esse conhecimento no momento oportuno, você está sendo sábio. Você é uma pessoa sábia. Então, a integridade, como já falei no início, né, a questão de ser inteiro, e aqui eu te dando aqui um melhor parecer sobre a sabedoria. Então, na sociedade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir, eu tenho que fazer aquilo que eu sei, no momento oportuno, com a minha integridade, ou seja, eu não estou fazendo para aparecer, eu estou fazendo porque aquilo é meu natural, é a minha natureza, é o meu normal. E o que eu faço com isso? Eu faço com o quê? Com amor. Então, eu estou servindo a sociedade com a sabedoria, com a minha sabedoria, com a minha integridade, principalmente com amor, porque não adianta ter sabedoria e até ter integridade se eu quero fazer para aparecer, né? Aí não adianta, né? Então nós devemos ter isso na nossa vida, né? No lugar, por exemplo, de responder o inimigo na mesma moeda, nós socorremos quando ele precisa. Isso é o quê? Isso é um serviço com amor. Você não paga na mesma moeda, até porque você não é comerciante. Mesmo se você for comerciante, se for o caso, você não deve fazer isso. Quando uma pessoa age errado com você, por exemplo, aquela pessoa que te apunhalou pelas costas, mas no dia que ela precisar, estenda a mão. Por quê? Porque cada um só dá o que tem. Ela te apunhalou pelas costas, por quê? Porque é da natureza dela apunhalar as pessoas pelas costas. Você não. Você é uma pessoa íntegra, que tem sabedoria e mais do que isso, você tem o amor de Deus no seu coração. Então, quando aquela pessoa, ainda que um dia te apunhalou pelas costas, precisa da sua ajuda, o que você faz? Você ajuda e não lança em rosto. Não há nada melhor para curar
uma questão dessa, uma traição, do que você agir com amor sem jogar, sem lançar em rosto. Isso é uma questão que, se essa pessoa não se curar do que ela faz com essa atitude sua, esqueça, deixa ela de lado, porque só o Senhor mesmo, nesse caso, porque é da índole da pessoa. Tratar com respeito os idosos. Isso aqui, para nós, eu acho estranho falar. Por quê? Porque é natural que nós venhamos tratar os idosos com respeito. Para mim é natural. Por que é natural? É claro que existem alguns idosos que só há misericórdia, né? Mas por quê? Porque os idosos geralmente são pessoas experientes, são pessoas amorosas, são pessoas que já têm uma vida tão difícil, aí a gente ainda vai lá dificultar ainda mais com a nossa falta de respeito, com a nossa falta de educação? Não, de maneira nenhuma. Eles não merecem isso. Eles não merecem. Então, nós devemos fazer o quê? Tratar os idosos com respeito. Tratar com respeito as pessoas do sexo oposto. Isso aqui é uma questão mais complexa, né? Que parece que é só o oposto, né? Não, todos nós, o homem com o homem, a mulher com a mulher, todos nós devemos tratar com respeito. Mas a questão aqui é mais profunda do que isso. Quando aqui a revista nos fala para tratar com respeito as pessoas do sexo oposto, é aqui no nosso caso, principalmente com as mulheres. O homem, né? No nosso caso, o homem precisa tratar a mulher com respeito. Quando o homem trata a mulher com respeito, ela já olha para este homem diferente. Você, jovem, que é homem, por exemplo, você não deve tratar as jovens da igreja de qualquer maneira. Você trata com o máximo de cortesia possível. Eu lembro que a Bíblia diz: ser fiel no trato. Você precisa tratar com respeito, com educação a pessoa do sexo oposto. Por quê? Porque você, sendo homem, você é a parte forte, a mulher é a parte frágil. E o que o homem tem que fazer com a mulher? Proteger. Como é que alguém vai proteger uma mulher se não tem respeito por ela? Então nós devemos ter respeito. E ao mesmo tempo, se for o caso, por exemplo, se você ter a sua namorada, a sua noiva, ou a sua esposa, por exemplo, talvez você seja um jovem casado, ou é um professor da escola bíblica dominical e é casado, quando você trata a sua esposa com respeito, a sua noiva com respeito, a sua namorada com respeito, principalmente aqui a questão da noiva, da esposa, vou tratar aqui porque é mais uma questão de lar. Quando você trata a sua esposa com respeito, ela trata você diferente. Por quê? Porque como você trata ela com respeito, ela será submissa a você, submissa no bom sentido da palavra. Ou seja, ela vai respeitar você como autoridade. A mulher não tem nenhuma dificuldade de reconhecer a autoridade de um homem se esse homem tratar ela com respeito. Se você está noivo, da mesma forma, se você tratar a sua noiva com respeito, ela vai a cada dia mais querer casar com você. Realmente, eu encontrei realmente um homem de Deus, ele me respeita. Na questão da namorada também. Eu já falei aqui, vou falar mais uma vez, o respeito ele é tão importante que eu lembro que quando eu era garoto, minha mãe sempre dizia: respeito é bom e eu gosto. Minha mãe nunca me cobrou amor. Nunca disse: você tem que me amar porque eu sou sua mãe. Minha mãe nunca disse isso para mim. Mas ela dizia: ó, respeito é bom e eu gosto. Me respeita que eu sou sua mãe. Ela não dizia para eu amar, ela dizia para eu respeitar. E não respeitava ela não, para ver se a vara de goiaba não cantava nas pernas. Por quê? Respeito. Então nós devemos ter respeito pelo sexo oposto. E você, mulher, você também deve ter respeito pelo homem. Porque aqui é claro que aqui é mais de um homem para a mulher, mas isso também enquadra a mulher. A mulher também precisa ter respeito para com os homens, que existem algumas situações, eu mesmo já passei algumas situações pelas quais as mulheres não me faltaram muito com respeito dentro da igreja. É uma situação bem chata, inclusive jovem. Então é uma situação difícil, é delicado. Da mesma forma que as mulheres querem ser respeitadas, elas também precisam respeitar os homens. Fazer o bem como um compromisso ético de fazer a coisa justa. E aqui nesse caso, nós precisamos tratar bem até mesmo aquelas pessoas que são mais. Por quê? Lembra da integridade, do suco da laranja? Então, exatamente por isso. Porque é a sua essência. É a sua essência. Você é bom, né? Você tem um bom coração, você é uma pessoa de bom coração. Uma pessoa de bom coração vai fazer o quê? Vai agir com o quê? Com bondade. Você não é uma pessoa salva na pessoa de Cristo? Então, uma pessoa salva na pessoa de Cristo faz o quê? Age com bondade. Então, que nós venhamos, independente das circunstâncias, sempre fazer o bem como um compromisso ético de fazer a coisa justa, ou seja, é o nosso compromisso de
fazer o bem. Por quê? Porque nós somos pessoas boas. Você é uma pessoa boa, de bom coração. Então faça assim. Conclusão. O livro de Provérbios é um convite a sair da vida superficial para um estilo de vida mais profundo e repleto de significados espirituais. Mas nós não falamos nada de espiritual nesta aula. Você que pensa. O espiritual, muitas vezes, nós achamos que é o quê? A pessoa que fala em mistério, a pessoa que profetiza e realmente é espiritual, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo. Sim, isso é espiritual, é muito espiritual, isso é os dons espirituais. No entanto, existe o fruto do Espírito. E o que nós tratamos aqui foi o quê? Do fruto do Espírito. Ter paciência, ter amor para com o próximo, agir com amor, com bondade. Lá em Gálatas 5, 22 e 23, vai falar sobre o fruto do Espírito. Então, veja, lembra da laranja? Então, lembra que a laranja tem 9 gomos, né? Vamos assim imaginar. 9 gomos. Então, cada gomo daquele significa o quê? Um fruto do Espírito, uma parte do fruto. Sim, o fruto ele é no singular, não são os frutos do Espírito, e sim o fruto do Espírito. O fruto do Espírito tem 9 partes. Então, Gálatas 5, 22 e 23 vai nos tratar a respeito do fruto. Então, como nós somos uma boa laranja, nós não temos só uma boa aparência de laranja, nós só temos uma boa aparência de laranja, mas nós também somos o quê? Uma boa laranja. Né? Nosso suco ele é bom, porque o nosso suco ele é íntegro, ele é inteiro. Por exemplo, quando você compra um suco de laranja no supermercado, aquele suco de laranja, ele não é íntegro, ele não tem integridade. Por quê? Porque ele não é laranja pura. Ele é com soja, mais um monte de coisa. Então, ele não é laranja pura. Agora, se você pegar uma laranja e espremer aquele suco, ele é o quê? Íntegro, porque ele é laranja pura. Então, assim também somos nós. Então, essa é a parte espiritual. Quando uma pessoa tem a sua vida pautada lá no fruto do Espírito, é uma pessoa que tem paciência com os idosos, por exemplo, uma pessoa que tem integridade, uma pessoa que tem amor ao próximo. Então, essa pessoa ela é o quê? Ela é espiritual, na verdade. Ela é bem espiritual. Porque muitas vezes as pessoas falam em línguas na igreja, por exemplo, mas em casa faz fofoca do pastor, faz fofoca da irmã do círculo de oração. Ou seja, ele está sendo um mexeriqueiro, um fofoqueiro, uma fofoqueira. Isso não é fruto do Espírito. Então, de que adianta falar em línguas na igreja e fazer fofoca do vizinho? De nada adianta. Então, nós temos que ter a nossa vida pautada no fruto do Espírito. O ideal é vivermos a plenitude do Espírito. O que é a plenitude do Espírito? Ter os dons espirituais e também o fruto do Espírito. Hora da revisão. Número 1. O contexto de Provérbios 28, do 2 ao 12, mostra que a base de uma sociedade justa e ordeira é que o ideal de justiça e integridade domine seus habitantes. Eu estou lendo que só a maravilha, né? Só o Senhor, só a graça. A minha visão está muito turva. E não é questão de óculos. Realmente ela ficou da noite para o dia, ela ficou assim. Número 2. Os versículos 3, 6, 8 e 11 abordam a questão do tratamento social dos ricos para com os pobres e dos pobres para com os outros pobres. Ou seja, às vezes tem pobre que oprime pobre, né? Só a misericórdia. Número 3. Os versículos 4, 5, 7 e 9 revelam que a recusa de se perseverar na lei do Senhor gera pessoas cada vez menos comprometidas com as atitudes, com as virtudes, como a sabedoria e a integridade. Número 4. Quando o nosso discurso é respeitoso, Colossenses 4, 6. Quando nossa resposta sobre a nossa fé é carregada de um espírito misericórdia. Manso, 1 Pedro 3,15. Podemos tocar o coração das pessoas com o Evangelho do Senhor Jesus. Lucas 24, 32. Só a misericórdia, né? Esse negócio de ler assim está só o sangue de Cristo. Número 5. O livro de Provérbios também nos ensina que não há sabedoria sem
o amor pelos mandamentos de Deus. Misericórdia, eu estou lendo que só Jesus, né? Então, que nós venhamos a cada dia mais observar a nossa integridade, ver que realmente nós devemos nos proteger com integridade na sociedade. As pessoas precisam ver a nossa diferença, ver que nós realmente somos íntegros. Lembra lá de Mateus 5,13? Vós sois o sal da terra, então aquele sal ele é o quê? Um sal íntegro, ele é inteiro, ele não é pela metade. Por quê? Porque senão ele fica sem sabor, ele vira um sal insípido. Insípido quer dizer exatamente isso, sem sabor. Então, que nós venhamos a cada dia mais estar no Senhor, na integridade, na sociedade, agindo com sabedoria, integridade e com amor. Que nós venhamos a cada dia mais ter isso no nosso coração, levar a nossa vida com o Senhor, com santidade, para que nós venhamos a cada dia mais transformar vidas, transformar não o mundo, mas o mundo de alguém. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu te agradeço por mais esse trimestre que você passou aqui comigo, pelos compartilhamentos que você tem feito, pelos likes que você tem dado, pelos comentários que você tem deixado, tem edificado a minha vida também. E que eu aguardo você no próximo trimestre, que nós venhamos a cada dia mais juntos, unidos, orando um pelo outro, para que assim nós venhamos ter uma vida de santidade ao Senhor e sermos um bom exemplo na sociedade. Que Deus continue abençoando a sua vida. Compartilhe esse vídeo, põe lá nas suas redes sociais e que o Senhor Jesus a cada dia mais te dê vitória. Tchau! Você me vê no próximo trimestre, se Deus quiser.